Voltando, pessoal. Bem, agora eu vou falar com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, Tudo normal? Ótimo som. aqui sim. Normal? Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de moléculas sinalizadoras. Porque tudo isso que a gente viu até agora, para manter a homeostase, ter esse controle de feedback negativo, esse controle de feedback positivo, o corpo emite vários sinais e respostas a esses sinais. Essas respostas, elas podem ser respostas químicas ou respostas elétricas, né? A gente vai estudar impulsos elétricos, se eu não me engano. Não, peraí. Próxima aula é reprodução. Sistema nervoso é daqui a 2 aulas. Músculo daqui a 3 aulas. Então, a gente vai estudar impulso elétrico ainda, tá? Quando a gente for falar de sistema nervoso. Hoje o nosso foco é sobre essa comunicação química. Como que ocorrem esses feedbacks negativos, esses feedbacks às vezes positivos, relacionados com as substâncias químicas que são secretadas pelas nossas células. Então, essas comunicações, elas podem ser a curta distância ou a longa distância. A longa distância é o nosso tema principal da aula, que é o sistema endócrino, né? Como que as nossas glândulas estão conectadas com a circulação sanguínea e fazem com que o hormônio circule a longas distâncias no corpo, tá? Então, hormônio é sempre uma substância química que é, que é transportada pelo sangue, tá? Tendo ações a longa distância. O que não tem essa característica não é considerado um hormônio, como a gente vai ver mais para frente. Mas existe também as comunicações a curta distância, tá? Então, existem aí junções comunicantes entre as células. Essas junções comunicantes são passagens que tem, né, célula a célula, é um meio de comunicar o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula, para que elas troquem ali substâncias, né, pequenas, né? Tem um controle também, não é tudo que é transferido, por exemplo, o material genético não é transferido. Então tem muitas coisas ali que não é transferido pela junção comunicante. Mas já é uma forma de uma célula se comunicar com a outra, por meio químico, tá? Se uma célula produzir uma substância química e ela passar para outra célula, a outra célula vai responder em retorno a essa sinalização química. Além das junções comunicantes, tem sinais dependentes de contato. Quando uma célula tem na sua membrana uma substância, que está pintadinho de vermelho aqui, e outra célula tem um receptor específico para aquela substância. Então, eu posso ter uma célula que tem ali uma proteína ou uma glicoproteína vermelhinha, que outra célula reconhece. E quando elas se interagem, gera o efeito dessa comunicação, tá? Pode ser que o efeito seja sobre essa célula que tem a proteína, a substância na membrana, ou na outra célula que tem o receptor. Ou em ambas, pode ser que tenha respostas em ambas as células, tá? Isso acontece muito com o sistema imunológico, quando nossas células do sistema imune, por exemplo, identificam a presença de algum invasor, tá? E aí dissemina o efeito pelas células vizinhas. Isso é um sinal que acontece, por exemplo, no sistema imunológico. E tem os sinais também que são secreções de moléculas químicas, tá? Que as células liberam, que podem atuar pelas células vizinhas.
Esse tipo de sinalização é muito parecido com o que o hormônio faz. A diferença é que, nesse caso, ele atua a curta distância. Então, nós temos os sinais autócrinos e os sinais parácrinos. Os sinais autócrinos, olha que coisa interessante. Os sinais autócrinos é quando a célula secreta uma substância química e ela tem um receptor na própria superfície dessa mesma célula que secretou. E aí ela desencadeia uma resposta intracelular. Isso é um sinal autócrino, age sobre a própria célula que secretou, sobre ela mesma. Auto vem disso, né? De atuar sobre ela mesma. Então, sinais autócrinos são substâncias químicas que a célula libera e age sobre a própria célula que liberou. Isso acontece com frequência também. Sinais parácrinos é quando a célula secreta a substância e ela age sobre células adjacentes, células vizinhas. Não necessariamente cai na corrente sanguínea, pode ser no meio extracelular ali que circunda as células. Ok? Isso é um sinal parácrino. Então, autócrino é quando a célula secreta uma substância que atua sobre ela mesma. Parácrino é quando a célula secreta uma substância e essa substância age sobre as células vizinhas, sobre as células adjacentes, tá? Então, foquem nessa parte aqui, ó. Não precisa focar nas junções comunicantes nem nos sinais dependentes de contato, não. Mais importante para a gente aqui são os sinais autócrinos e parácrinos. São eles que estão mais envolvidos no controle do feedback aí. Tudo isso aqui é transporte a curta, é comunicação a curta distância. E agora a gente começa a falar do transporte a longa distância, que pode ser sinais químicos ou sinais elétricos. Sinais elétricos também existem a curta distância, tá, gente? Então aqui tem, ó, um esqueminha mostrando o sistema endócrino, o endo, né, dentro, né, circulando no sangue, são essas substâncias que circulam no sangue. O sistema endócrino, ele é composto por glândulas ou por células que formam glândulas ou até mesmo células isoladas que secretam essas substâncias e essas substâncias caem no sangue e vão ter efeitos diferentes. O que acontece? A célula endócrina produz a substância, o hormônio cai na corrente sanguínea, circula por todo o corpo. E aí, ele vai ter respostas em pontos específicos do corpo. Por que essas respostas não ocorrem no corpo inteiro, em todas as células? Porque esse hormônio ele só vai induzir sua resposta se ele encontrar uma célula com um receptor específico para ele. Se a célula não tiver o receptor, o hormônio não consegue interagir, então ele não vai gerar resposta naquela célula, naquele tipo celular. Por isso que, por exemplo, quando eu falei para vocês que a insulina promove a entrada de glicose nas células musculares e no tecido adiposo. É porque lá tem receptores para insulina. No tecido hepático também tem receptor para insulina. Tá? Também vai acontecer isso no fígado. Já o glucagon, por exemplo, que é um hormônio oposto ao efeito da insulina, o glucagon não tem receptor no músculo, ele tem receptor no fígado, mas não tem no músculo. Ou seja,
o glucagon vai circular pela corrente sanguínea toda, mas não vai induzir nada à célula muscular, porque a célula muscular não tem receptor para o glucagon. É por isso que hormônios têm tecidos-alvos específicos, porque esse tecido-alvo tem um receptor que é capaz de interagir com esse hormônio. Esses hormônios também, eles podem ter efeitos, olha que coisa interessante. Vamos supor que esse hormônio aqui que foi liberado, ele tenha duas células-alvo, né, capaz de reconhecê-lo. Essa célula-alvo aqui, que já está esquematizada, e essa que eu fiz aqui em cima. Né, o receptor seria isso aqui que eu estou pintando. Podem ter células com receptores para esse hormônio, e ele vai interagir com essas duas células. Porém, a resposta que ocorre dentro da célula pode ser diferente. Olha que coisa interessante. A resposta que acontece dentro de uma célula em relação a um hormônio pode ser diferente entre as células, porque depende da maquinaria enzimática, que a gente chama, depende da composição de enzimas que cada célula apresenta também. Então, o glucagon pode ter um efeito no fígado, né, e um efeito diferente sobre o próprio pâncreas que o secreta. Né? Então, assim, tem células que se comportam de forma diferente para o mesmo hormônio. Aqui está mostrando o sistema nervoso. Existe uma sinapse, que a gente ainda vai estudar daqui a 2 aulas, que exige neurotransmissores, uma sinapse química, né, uma comunicação do neurônio com outra célula, a gente chama de sinapse. E eles exigem uma substância química para fazer isso algumas vezes, outras vezes é só resposta elétrica. Quando tem neurotransmissores participando, é uma sinapse química. A gente vai aprender isso ainda. Só que neurotransmissores, repare, eles não funcionam, eles não estão atuando aqui como hormônio, porque não caiu na corrente sanguínea. Para a molécula ser considerada um hormônio, ela tem que cair na corrente sanguínea e atingir a célula-alvo. Então, nesse caso aqui, que ocorre uma sinapse entre neurônio e uma célula-alvo, não é hormônio. Aí eu não interpreto o neurotransmissor como um hormônio. Agora, se esse neurônio secreta esse neurotransmissor, mesmo neurotransmissor, ele cai na corrente sanguínea e vai induzir respostas longe de onde ele foi produzido, eu tenho um hormônio. E aí eu não chamo mais de neurotransmissor, eu chamo de neurohormônio. Professor, sempre que cair na corrente sanguínea, então se torna hormônio. Sempre. Se ele tiver esse mecanismo de induzir uma resposta na célula-alvo. Ele tem que ser secretado por uma célula, cair na corrente sanguínea e ter uma resposta numa célula-alvo distante. Esses são os critérios para ser hormônio. Ainda tem um outro critério que eu vou falar já já. Tem que ser em baixíssimas concentrações. Basta a célula secretar um tiquinho de nada para já induzir a resposta. Isso é outra característica que as moléculas têm que ter para serem classificadas como hormônios. Então, às vezes, você vai ver lá, vitamina D é uma vitamina, mas ela também tem respostas hormonais. Quando ela cai no corrente sanguínea, também tem eventos diferentes no sistema nervoso. Tá? Então, às vezes, você tem uma mesma molécula que pode ser interpretada como propriedades diferentes, com propriedades diferentes. A vitamina D pode ser só uma vitamina, participando de reações enzimáticas, ou pode ser também um hormônio. Depende de qual situação você está interpretando os processos. A mesma coisa alguns aminoácidos.
Alguns aminoácidos são só formadores de proteína. Outros aminoácidos podem ser também neurotransmissores, podem participar de sinapses. E aí, ao mesmo tempo que eles são só aminoácidos, eles são também neurotransmissores. Depende da função. Essas classificações que eu estou passando para vocês têm mais a ver com as funções do que com a natureza química da molécula. Tá? Então, exatamente, Léo, para ser um hormônio tem que cair na corrente sanguínea, tem que ser secretado por uma célula e agir em uma célula distante. Se agir na mesma célula ou em células vizinhas, são moléculas de sinais autócrinos ou sinais parácrinos. Bem, e como que o hormônio regula esses processos? Gente, hormônio regula quase tudo no nosso organismo. Desde a produção de óvulos, espermatozoides, ao crescimento da barba, ao crescimento do corpo, a- ao controle da pressão arterial, ao controle da frequência cardíaca, ao controle de infecções e inflamação, as respostas de estresse, as respostas a- às variáveis ambientais. Então, muita coisa do nosso corpo é regulado por hormônios, praticamente tudo. Ah, então, é aquilo que eu falei antes de iniciar a aula propriamente dita, né? Não dá para a gente estudar tudo isso numa única aula. A gente nem vai estudar todos os hormônios na fisiologia. A gente vai estudar alguns dentro dos processos fisiológicos, tá? Então, não tem condições de uma aula a gente abordar esses hormônios todos. Por isso que o nosso foco aqui é entender como que os hormônios vão funcionar. Bem, os hormônios, depois que eles são secretados e chegam nas suas células-alvo, eles têm três maneiras básicas de controlar o metabolismo daquela célula. Ele pode controlar a taxa de reações enzimáticas. Como que ele faz isso? Lembra de uma atividade que a gente fez da aula retrasada, que tinha lá o glucagon, se eu não me engano, ou adrenalina, não lembro agora, era um esqueminha que a gente tinha, que aí ele ia ativando as enzimas e colocava o fosfato numa enzima. Lembra que a gente fez um exercício desse? Eu agora não estou lembrando a reação direitinho, mas tinha um exercício desse na atividade que vocês fizeram. E aí eu perguntava para vocês o que estava fazendo a enzima ficar ativada. Aí vocês tinham que dizer que era o fosfato que estava sendo adicionado naquela enzima. E o colocar o fosfato ou tirar o fosfato é controle por hormônio. O glucagon induz a fosforilação de enzimas, colocar o fosfato nas enzimas. A insulina promove a retirada do fosfato de enzimas. Então, eles têm efeito contrário, justamente por conta disso. O glucagon coloca o fosfato e a insulina tira o fosfato. Então, tudo que o glucagon ativou ou inibiu, a insulina faz o contrário. Tá? Então, os hormônios podem controlar as taxas das reações enzimáticas, ativando ou inibindo enzimas, controlando o transporte de íons, abrindo ou fechando canais de membrana, ativando ou inibindo proteínas de transporte, tá? Também podem fazer isso. E tem ainda os hormônios que interagem diretamente com o nosso DNA e induz a expressão gênica, a síntese de RNA mensageiro para a produção de enzimas e outras proteínas. Tá? E aí controla o nosso metabolismo, aumentando ou diminuindo a quantidade de enzimas que participam de reações químicas. Então, olha como que os hormônios influenciam no mecanismo da célula de várias formas diferentes. Né? Então, controla a taxa das reações ativando ou inibindo as enzimas, controla a taxa de transporte para dentro e fora das células, controla a produção de mais enzimas ou menos enzimas, de mais proteínas ou menos proteínas. Por exemplo, a prolactina é o hormônio que induz a produção de leite. Essa prolactina ela vai induzir a síntese de proteína para o leite materno.
Então, ela controla a expressão gênica e induz a síntese de proteína do leite. Olha que coisa maneira. A testosterona, né, induz o quê? Produção de mais proteínas para as células musculares, por exemplo. Né? A bomba, né, faz a massa muscular crescer porque induz a síntese de proteína. Tem ação direta no núcleo da célula. E aí vem nas propriedades, né? O que que precisa, né, para ser um hormônio aí, Léo? Os hormônios são secretados por uma célula ou um grupo de células. E aí tem vários tipos, vários exemplos que eu coloquei aí. Os hormônios têm que ser secretados na corrente sanguínea. Alguns hormônios são classificados como ecto-hormônios. Eles circulam também na corrente sanguínea, mas eles são externalizados, como os feromônios. Os feromônios para a espécie humana não foram bem definidos ainda, mas são muito importantes para as interações, principalmente sexuais, entre animais. Tá? Então, um inseto macho com um inseto fêmea, eles produzem feromônios, né, que liberam para a atmosfera, e aí esses hormônios que são liberados vão interferir no organismo do outro indivíduo. Então, um macho, uma fêmea, por exemplo, libera um feromônio que vai trair o macho para a cópula. É uma molécula, um hormônio que saiu do corpo da fêmea, ficou no ambiente e teve resposta no corpo de um outro organismo. Olha que coisa interessante. Existem feromônios também humanos, tá? Mas ainda não foi nada muito bem comprovado dessas interações e tal. Mas existem esses processos sim, tá? E estão relacionados aí também com a produção de hormônios. E hormônios têm que ser transportados para alvos distantes. Se agir sobre a mesma célula e célula vizinha, ele não é considerado um hormônio só por isso. Ele tem que cair na corrente sanguínea e atingir alvos distantes. E os hormônios exercem efeitos em concentrações muito baixas, de nanomolar a picomolar, que são de 10 a menos 9 molar e de 10 a menos 12 molar. Molar é uma concentração química de, né, de mol por litro. O importante é que vocês saibam que é baixíssima essa concentração. Hormônios, exames hormonais, gente, são complexos de serem feitos. Por isso que normalmente eles têm um custo mais elevado, porque eles têm que ser dosados e são tão pouca concentração que a técnica analítica é muito específica, né? Então é um custo maior para ser feito. Bem, aí nesse tópico aqui, ó, os hormônios exercem seus efeitos em concentrações muito baixas. A gente precisa entender como é que concentrações tão baixas têm efeitos tão significativos no organismo como um todo. Isso acontece graças à transdução e amplificação do sinal hormonal. Vamos entender isso aqui. O que vem a ser transdução? Transdução é mudar o tipo de sinal. Então, o hormônio a gente vai entender como sendo um primeiro mensageiro. Então, por exemplo, pâncreas secretou insulina. A insulina caiu na corrente sanguínea, chegou na célula muscular. Aí interagiu com o receptor da célula muscular. Esse receptor da célula muscular vai transduzir
a sinalização da insulina. Como que acontece isso? No caso da insulina, ela é um hormônio proteico e ela não consegue atravessar as membranas plasmáticas das células alvos dela, ou seja, a insulina não entra na célula muscular. Ela não consegue atravessar a membrana plasmática. Então, ela tem um receptor na membrana plasmática dessa célula muscular. Esse receptor é o transdutor. É quem vai transduzir, desculpa, faltou um S aqui. É quem vai transduzir o sinal da insulina para um sinal dentro da célula muscular. Então, a insulina é o primeiro mensageiro. Qual é a mensagem que ela traz? Ela traz a mensagem que o pâncreas mandou para baixar a glicemia. Ela é o primeiro mensageiro. Professor, mas a insulina não seria a mensagem? Não, a Por que a insulina é o mensagem, primeiro mensageiro? não, a mensagem é: glicemia está alta, vamos baixar. Esta é a mensagem que foi recebida pelo pâncreas. A mensagem que foi recebida pelo pâncreas é: glicemia está alta. Entendi. Aí a insulina vai como primeiro mensageiro para arrumar. Isso. Aí o pâncreas libera a insulina para ser o primeiro mensageiro de vamos baixar a glicose. A mensagem que a insulina está levando é baixar a glicose. Aí a célula muscular vai transduzir esse sinal da insulina para ela mesma trabalhar em resposta a essa insulina. E ela vai produzir os segundos mensageiros. Se a gente quisesse ir mais a fundo, a gente ia ver segundo mensageiro, terceiro mensageiro, quarto mensageiro e assim por diante. Porque a reação é em Professor, cascata. Mas a gente vai parar só professor, em primeiro mensageiro e segundo mensageiro. o que que acontece quando a pessoa tem resistência à insulina? Quando ela tem resistência à insulina, ela não tem esse receptor na membrana. Entendi. Aí, mesmo que a insulina seja secretada, ela não consegue interagir com a célula. Ou seja, eu tenho o primeiro mensageiro, mas eu não consigo transduzir o sinal dele para dentro da célula. Aí a célula não responde. Entendi. Tá, entendi. Obrigada. Nada. E aí tem esse receptor na célula muscular. Esse receptor, então, vai fazer a transdução do sinal, vai trazer o sinal que a insulina quer mandar e transduzir para os efeitos dentro da célula. Esses segundos mensageiros é que são específicos para cada tipo celular onde a insulina vai atuar. Então, se a insulina estiver atuando no fígado, esses segundos mensageiros vão ser um. Se estiver atuando no músculo, vão ser outros. Tá? Mas, de qualquer forma, a célula vai transduzir esse sinal da insulina. Então, transdução é isso, passar do primeiro mensageiro para os segundos mensageiros, que são de dentro da célula. E aí, esses segundos mensageiros internos, o que vai acontecer? Eles vão se proliferar. Imagina o seguinte: a insulina vai ficar ligada ao receptor. Enquanto ela estiver ligada ao receptor, ela vai ativar várias moléculas dentro da célula de segundo mensageiro. Isso é uma amplificação do sinal. Com uma única molécula de primeiro mensageiro, de insulina, eu consigo, dentro da célula, ativar várias moléculas do segundo mensageiro. Eu amplifiquei o sinal. Enquanto a insulina estiver ligada no receptor, isso vai estar acontecendo. Por isso que eu preciso de pouca quantidade de insulina. Pouca quantidade de hormônio. Porque enquanto ele está ligado na célula, a célula vai trabalhando. Mesmo depois que ele se desliga, esses segundos mensageiros ainda podem ficar ativos por algum tempo. E aí, esses segundos mensageiros ativos é que vão levar
a resposta daquele hormônio na célula. Então, a gente tem a transdução do sinal, que é a interpretação da informação do primeiro mensageiro para o que a célula receptora tem que fazer, e depois a gente tem a amplificação do sinal interno da célula. Essa amplificação é um efeito em cascata. Então, ó, insulina, primeiro mensageiro, induziu um sinal intracelular que começou a ativar os segundos mensageiros. E aí, uma proteína que estava inativa ficou ativa. Essa proteína que ficou ativa vai ativar outra proteína. Essa proteína nova que ficou ativada vai ativar outra proteína. E assim até ter o efeito esperado do hormônio. Isso tudo aqui acontece dentro da célula. Por isso que fisiologia e bioquímica é tão complexo. Porque a tentativa nossa, a tentativa dos cientistas é entender cada proteína, cada enzima que está ativada nessas cascatas de reações. Às vezes você tem um medicamento que bloqueia ou ativa uma etapa dessas aqui. E aí você melhora a condição do paciente, porque você está ali alterando a resposta da célula dele. Tá? Por isso que é tão complexo. Às vezes a gente aqui tenta dizer, né? A insulina promove a entrada de glicose na célula. Gente, mas são tantas reações que acontecem dentro da célula para fazer essa glicose entrar. Tem reações que nem foram desvendadas ainda, que ainda continuam obscuras. Aí você procura, vai estudar lá nos livros, nos artigos, os caras colocam um ponto de interrogação no meio de um monte de reação química. Por quê? Naquele ponto ali não sabe o que tem. De tão complexo que é. Tá? Eu aqui estou só mostrando para vocês como funciona. Então aqui está resumindo de novo a insulina e a glicose. Ó. A insulina foi liberada pelo pâncreas, caiu na corrente sanguínea, ligou-se ao receptor, lá no lado externo da célula. Esse receptor, depois que se liga à insulina, aqui ó, aqui está ligado à insulina. Esse receptor começa a desencadear uma série de respostas intracelulares que fazem os transportadores de glicose que estavam dentro da célula irem parar na membrana plasmática. E aí, como tem transportador de glicose na membrana plasmática, a glicose pode entrar na célula muscular. Isso aqui envolve fosfatidil-inositol 3-quinase, que é PI3K, tem ATK-mTOR, então tem muita coisa envolvida nesse 3 aqui, ó. Nesse 2 também. Muita coisa envolvida. Nesse 4 também. Tá? Só que esse esquema aí está simplificando. A gente está simplificando os processos para vocês entenderem. Tá? Mas é tudo em cascata. Então você veja, uma molécula de hormônio se liga, desencadeia a ativação desse receptor, que vai desencadear esse processo aqui várias vezes, tá? Não vai fazer isso só uma vez, não. Enquanto o hormônio estiver ligado ali no receptor, esses processos aqui, ó, estão acontecendo várias vezes. Então, muitos GLUT4, muitos transportadores de glicose muscular vão estar presentes lá na célula muscular, na membrana. Isso é amplificação do sinal. Transdução é pegar o sinal da insulina e convertê-lo para um sinal intracelular, segundo o mensageiro. E a amplificação do sinal é fazer isso várias vezes. E aí a gente garante que pouquíssimas concentrações de hormônios são suficientes para a resposta que ele precisa dar. André, voltei. Ê, Marina! Voltei no meu notebook velhinho aqui. Bem-vinda.
Já chorei. Chorei. Tadinha. Bem-vinda, bem-vinda. Poxa, só Hum. comigo. Depois você assiste a aula, que foi bem legal a primeira parte da aula Ai, também. O pessoal participou bem legal, foi bem, pois bem é, descontraído. perdi uma boa parte. Mas ficou legal. Depois na gravação você vai entender. Depois eu vou ver, tá bom. Ficou bem legal. E agora. Oi. Então, aqui, ó, nesse esqueminha, a gente vê a transdução acontecendo aqui, ó, do ligante, que é o hormônio, desencadeando uma resposta intracelular, e a, a amplificação do sinal. Olha, então eu tenho aqui cascatas de reações e só vão amplificando a cada etapa. Então, por exemplo, ó, o ligante induziu a ativação de uma enzima amplificadora. A enzima amplificadora é qualquer enzima que continua ativada enquanto o hormônio está ligado no receptor. E aí ela vai fazendo as reações acontecer. Então, ó, ela ativa várias enzimas. Cada enzima que ela ativa outras várias enzimas. Cada enzima dessa que foi ativada ativa outras várias enzimas. Então, no final do processo, eu vou ter várias enzimas ativadas. Isso é amplificação do sinal. Aí você imagina, tá, e depois que o hormônio se desliga do receptor? Depois que o hormônio se desliga do receptor, essa enzima amplificadora ela fica inibida, aí ela para de formar ativar essas outras enzimas, que vão parando de ativar outras enzimas, que vão parando de ativar outras enzimas. Então, mesmo depois que o hormônio se desliga, ainda leva um tempo dessa reação intracelular parar de acontecer totalmente, porque vai sendo um processo em cascata também. Vai parando de pouquinho em pouquinho. Aí que entra o feedback negativo também, ó. Quando tiver muito produto, o que tende a acontecer? Inibir a secreção do hormônio. Porque ele já realizou sua função, já atendeu a formação do que ele queria, aí a gente inibe a secreção dele. Aí o cara vai lá, tá fazendo academia, tá malhando, vai lá e toma bomba. Pessoa, Oi, por isso é tão difícil a reposição de hormônio, por causa por desse isso, equilíbrio, né? perfeito, falou bem lembrado da reposição hormonal. Perfeito, qualquer reposição hormonal é complicado ajustar as dosagens. Por quê? Essa sensibilidade aqui das células receptoras variam de pessoa para pessoa. Já começa por aí. Ah, e você tem que. Seu corpo ele produz essas quantidades de hormônio de acordo com a necessidade. Não tem nenhum equipamento hoje que faça com tanta perfeição o que o nosso corpo faz com a glicemia, por exemplo. Percebeu Uhum, alterações na glicemia, a gente já libera insulina na quantidade necessária ou glucagon na quantidade necessária, se for em jejum. uhum, Então, a gente não tem um mecanismo hoje em dia que detecte tão eficientemente isso e libere insulina na mesma quantidade que precisa. Né? Hoje em dia tem aqueles dispositivos que fazem a dosagem glicêmica, né, capilar, e vão injetando bombinhas de insulina, né, que vão sim, injetando insulina. Mas aquilo aham, não se compara ainda à situação fisiológica. Porque uhum, aquela quantidade de insulina ali não é regulada exatamente para aquela concentração de glicemia, para o tipo de célula daquele indivíduo, para o uhum, metabolismo daquele indivíduo. Aí a mulher faz reposição hormonal quando está na menopausa. Ela vai tomar uma carga de hormônio que é diferente do que o corpo dela liberava antes. uhum, A própria dosagem de insulina, quando o paciente descobre que é diabético tipo 1 e tem que fazer a insulina, aplicar a insulina. Ele tem picos de hipoglicemia. Por quê? O volume de insulina que ele aplica não é condizente com a quantidade de glicose que está na corrente sanguínea dele. ah, tá, O cara usa a bomba para fazer atividade física. Ele está tirando o corpo dele da homeostase. Ele está uhum, aumentando a testosterona. Então, se a atividade física aumentou a testosterona, que aumenta normalmente,
Quando chegar num pico de testosterona, a própria testosterona vai deixar de ser produzida por feedback negativo. Aumentou a testosterona, induz a parada de produção, induz a parar a produção de testosterona, mas o cara não. O cara vai e toma bomba, toma testosterona para aumentar mais a massa muscular. Ele está tirando do feedback negativo, ele está tirando desse controle. Aí começa o Professor, quê? A testosterona ser convertida em progesterona, começa a aumentar a glândula mamária, começa a ter os efeitos colaterais, porque ele tirou do controle do feedback negativo. Ah, Fala, ok, obrigada. nada. ô professor, mas assim, se o cara tá tomando bomba de testosterona, aí ele resolve parar. Se ele for diminuindo a dose, o corpo dele volta a produzir testosterona? Ou ele, tipo assim, ele vai produzir muito baixo durante a vida toda dele, se ele usar uma vez só? Então, quando ele dá o pico de testosterona, ele induz o testículo a diminuir a produção de testosterona. É o que você falou, né? Aí A ele produção colhe, né? Aí endógena dele, a produção de testosterona testicular dele vai diminuir, porque busca o feedback negativo. Tem muita testosterona, vai parar de produzir, né? Pode ser que ele o mais comum é ter uma infertilidade permanente. Ele pode ter uma produção de testosterona muito baixa, vai depender muito, Léo, vai depender do tempo que ele usa essa testosterona, do volume que ele usa. Normalmente ele não retorna à condição normal. Vai depender de qual idade, de qual fase da idade ele está. Se for indivíduo jovem, a produção de testosterona pode voltar mais rapidamente, pode voltar, pode ter um retorno melhor da condição de homeostase. Mas se for um indivíduo mais velho, isso já não vai acontecer. Aí a testosterona vai ficar mais baixa mesmo. A endógena, né, a que ele produz vai ficar mais baixa mesmo. Pode ser que ele passe até a ser dependente de testosterona. Que ele passe a usar clinicamente a testosterona em volumes controlados, receitados por médico, para manter a testosterona dentro de uma faixa mais normal. Não, tem gente que faz isso, né? Quando fica velho e começa a repor, né? Isso, Testosterona. exatamente. Tem gente que começa a repor, tá? Então vai depender muito, cara. Mas, assim, muito provavelmente o cara não vai voltar a produzir a testosterona como produzia antes, não. Deixa eu ver aqui. Esse outro exemplo aqui, esse outro gráfico, esse outro desenho, ele mostra como que essas moléculas sinalizadoras, que são os hormônios, podem interagir, ó, podem controlar a abertura e fechamento de canais iônicos, que eu já comentei com vocês, pode ter receptor na membrana, e aí essa membrana, esse receptor pode ser de diferentes tipos, tá? Mas que vai levar a respostas celulares, que tem a ver com controle da atividade enzimática, controle da síntese de proteína, controle de transportadores na membrana e até mesmo proteínas motoras do citoesqueleto também. Eu não quero que vocês entendam esse gráfico com todos os detalhes que ele está mostrando, porque a gente vai vendo exemplos disso durante a disciplina. Não precisa se preocupar com isso daí, não. E o término da ação hormonal? Como é que acaba essa ação hormonal? Uma das coisas mais interessantes é, é, é que, por exemplo, alguns hormônios, a maioria dos hormônios, eles são degradados e os produtos dessa degradação são eliminados na urina, por exemplo. Só que tem casos, e aí os hormônios, né, deixando os hormônios sendo degradados, lógico que vai diminuir a resposta, né? Mas tem outros casos em que os hormônios são desligados dos receptores dentro da célula e devolvem os receptores para a membrana. Olha que coisa interessante, ó.
Então, aqui a gente tinha os receptores, vamos começar daqui, ó. Os receptores receberam o hormônio, tá começando até aqui mesmo, ó, os hormônios aqui, né, interagiram com os receptores da membrana. Enquanto os hormônios estão ligados ali, as reações que ele desencadeia nas células estão acontecendo. Mas aí chegou o momento em que o feedback negativo diz: pode parar essa função hormonal aí, pode parar de interagir com esse hormônio. Já está suficiente aqui a produção, feedback negativo, para vocês pararem a produção, a reação com ele. E aí o que acontece? Esses receptores, eles são endocitados. Esse complexo receptor-hormônio, eles vão para dentro da célula, são endocitados, ó. E lá dentro das células, eles se juntam com lisossomos, que são as organelas que têm enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas vão degradar o hormônio. E o receptor volta para a membrana plasmática. Olha que legal. Isso é uma outra forma também de controle que pode ter aí para a parada do efeito do hormônio. Né? Então tem o hormônio, enquanto ele está circulante no sangue, ele pode ser degradado por enzimas presentes no próprio plasma sanguíneo e pararem na urina, por exemplo. Ou podem também, se eles estiverem ligados ao receptor, eles também pode ser degradado e o receptor voltar para a membrana, ou seja, o receptor vai ser reciclado, reaproveitado. Tem outras situações também, gente, que vai todo o processo, todo o complexo embora. Tanto o receptor quanto o hormônio, se eles estiverem ligados, pode ser receptor e o hormônio embora junto, tá? Serem degradados juntos. O importante é que que vocês têm que entender é que o nosso organismo também, para controlar a homeostase, tem tanto a ligação com o hormônio quanto o desligamento do hormônio do seu receptor. Porque o processo que começou, ele tem que ter hora para parar. Tá? Então tem que ter a ligação e a desligação. Tá? Ou a ligação e o desligamento. Isso. Desligação. Desligamento. A ligação e o desligamento. Tá? Em momentos diferentes, tudo para manter a homeostase. Aí a gente vai falar agora das classes químicas dos hormônios. Isso vocês já têm alguma noção. Os hormônios eles podem ser peptídicos ou proteicos. O que é peptídico e o que é proteína? Proteína é uma sequência de aminoácidos embolados, né? Que formam aí, então, o que a gente chama de proteínas. Peptídeo é basicamente uma proteína também. Só que ele tem poucos aminoácidos, até 100 aminoácidos mais ou menos. Proteínas podem ter milhares de aminoácidos. Tá? Então, proteínas são moléculas mais complexas do que peptídeos, mas ambos são compostos de aminoácidos unidos. Os peptídicos e os proteicos, eles não conseguem passar pela membrana plasmática. Eles são grandes demais para isso. Não tem transportadores para fazerem a passagem deles. Então, eles têm os receptores na membrana. Os hormônios esteroides são todos derivados do colesterol, que é um lipídio. Então, os hormônios esteroides, eles têm natureza lipídica. Eles atravessam a membrana plasmática. Nós vimos isso também na atividade da primeira aula que nós fizemos. Vocês tinham que dizer se era um hormônio esteroide ou proteico, lembra? Peptídico, porque, de acordo com a natureza química, eles atravessam ou não a membrana. Então, os hormônios esteroides, eles podem atravessar a membrana e entrar diretamente dentro da célula. Quais são esses hormônios esteroides, por exemplo? Progesterona, testosterona, estradiol, estrogênio. São hormônios esteroides. E tem os hormônios derivados de aminoácidos. É um aminoácido só, não é uma proteína, é um aminoácido que ele tem alguma ou algumas modificações e se transformam em hormônios. Por exemplo, os hormônios da tireoide, que são derivados de aminoácido T3 e T4. Tiroxina e triiodotironina. Eles são
hormônios derivados de aminoácidos. Eles também podem entrar dentro da célula, mas não porque eles são apolares, porque eles são pequenininhos, tá? Então, eles conseguem passar pela membrana plasmática também. Então, os receptores deles estão dentro da célula, tá? Os mecanismos de ação dos hormônios peptídicos. Então, dos hormônios peptídicos ou dos hormônios proteicos também, os receptores estão sempre na membrana plasmática. E eles vão desencadear os processos por transdução e amplificação do sinal no citoplasma, levando a uma resposta celular. Então, os receptores deles estão sempre na membrana plasmática. E os segundos mensageiros é que vão levar as informações para dentro da célula. O hormônio não atravessa a membrana, o hormônio peptídico ou proteico. Então, o receptor dele está sempre na membrana plasmática. Já os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, eles são sintetizados a partir do colesterol. Então, a partir do colesterol, a gente pode formar aí progesterona. A progesterona pode ser convertida em aldosterona, que a gente vai ver que é um hormônio que controla a pressão arterial. Pode ser convertida em androstenediona, que vai dar origem lá no final ao estradiol, que vai dar origem à testosterona. Então, reparem, tudo a partir do colesterol. E esses hormônios são interconversíveis, tá? A testosterona também pode originar progesterona. Eles pode ir para um sentido da seta ou outro. E esses hormônios esteroides, eles passam pela membrana plasmática. Então, reparem, primeiro de tudo, eles são apolares, não interagem com a água, certo? São gorduras, não interagem com a água. O sangue é formado principalmente pelo quê? Água. Água. Então, eles já não conseguiriam circular bem no sangue. Como é que os hormônios esteroides circulam no sangue? Acoplados a uma proteína carreadora. Está sinalizada aí, pintadinho de rosa. Que aí essa proteína carreadora isola o hormônio esteroide do contato com a água do sangue. Aí pode ser transportado. Aí chegou na célula-alvo, esse hormônio esteroide, ele se desprende da proteína carreadora, a proteína carreadora continua no sangue. A albumina faz muito isso, tá? A proteína carreadora continua no sangue, e aí o hormônio esteroide passa para dentro da célula. Lá dentro da célula é que vai estar o receptor desse hormônio. O receptor ele é intracelular. Ele pode estar no citoplasma ou o hormônio ainda tem que chegar no núcleo para ter seu receptor. E aí, quando ele se liga ao receptor, o hormônio ligado ao receptor vai definir quais genes serão expressados ou não pelo DNA. E aí a gente vai ter bloqueio da síntese de proteínas ou indução de síntese de novas proteínas. Repare, então não basta o hormônio chegar no núcleo ou no citoplasma para ter sua função executada. Não. Ele tem que interagir com uma proteína dentro da célula, que é seu receptor, para que ele consiga fazer o sinal. Por isso, os hormônios esteroides também não conseguem atuar em todos os tipos celulares. Só nos tipos celulares que tiverem seus receptores dentro da célula. Tá? Recentemente, isso, gente, a gente acreditava que ele só tinha esse meio de funcionamento, tá? Mas recentemente já tem estudos comprovando que os hormônios esteroides também podem interagir com receptores na superfície da célula. Então, não necessariamente os receptores estão só dentro da célula. A única diferença deles, então, para o proteico e peptídico é que eles podem entrar dentro das células. Os peptídicos não podem. Esses aí, a maioria da ação deles é, sim, dentro da célula. Tá? Mas já foi revelado que eles têm também receptores na superfície da célula, agindo como hormônios peptídicos.
tá? Aí eu tenho essa tabelinha aqui que eu tirei do livro que compara cada um. Depois vocês deem uma lida. O que é meia-vida? É o tempo de duração do hormônio na corrente sanguínea. Meia-vida é o seguinte: vamos supor que um hormônio está lá com uma concentração de 50. Aí, em 20 dias, a concentração dele foi para 25. Ou seja, em 20 dias, a concentração do hormônio caiu metade. Então, eu digo que o tempo de meia-vida dele é 20 dias. É quando a concentração cai pela metade. Tá? Esse tempo todo assim, de dias é muito incomum para hormônios. Interações hormonais agora. Quantas horas? Interações hormonais agora. Deixa eu ver quanto falta aqui para passar para vocês. Beleza. Professor, eu preciso de alimento no corpo, professor. Tem que dar uma saída Tá. aqui. Não tô Tá, me eu vou aguentando. Espera só um pouquinho, né? Eu vou só falar dessas interações hormonais. Eu prometo que é rapidinho. E depois a gente parte para o sistema hipotálamo e hipofisário. Aguenta só um pouquinho aí, cara. Só um tiquinho. Ou vai Não, comendo ouvindo a gente. Come um biscoito aí, uma vamos fruta, pra cima, vamos pra cima. tá? Vamos lá. Então, interações hormonais. Além da gente ter um ou outro hormônio tão importante para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia, eles ainda podem ter ações conjuntas. Um hormônio pode interferir na ação de outro hormônio. Esse tipo de interações podem ser de vários tipos, tá? Mas eu selecionei 3 aqui para vocês que são os mais importantes: sinergismo, permissividade e antagonismo. O que vem a ser o sinergismo? O sinergismo é quando um hormônio funciona para uma coisa, um outro hormônio funciona para a mesma coisa, mas quando os dois estão juntos, o funcionamento é melhor ainda. Então, por exemplo, a adrenalina eleva a glicose no sangue, porque induz a quebra do glicogênio lá no fígado. O glucagon também eleva, só que a adrenalina é mais numa situação de estresse e o glucagon em jejum. Agora, a adrenalina eleva a glicose em 5 miligramas para cada 100 ml de sangue. O glucagon eleva a glicose em 10 miligramas a cada 100 ml. Se eu tivesse o efeito da adrenalina mais o glucagon, eu somaria 10 mais 5, o efeito dos dois daria 10 miligramas por 100 ml. Mas alguma coisa acontece nas células alvos desses hormônios que, quando eles estão juntos, eles potencializam ainda mais a elevação da glicose no sangue. Passa do somatório de 15, chega a 22 miligramas por 100 ml. Então, isso é uma sinergia. São 2 hormônios que têm efeitos similares, porém em condições diferentes. E quando você junta essas 2 condições, adrenalina mais glucagon, isso é mais potencializado ainda. São 2 hormônios que, em parceria, fazem o efeito dar mais certo. Beleza? Isso é sinergia. Permissividade. Permissividade é quando um hormônio só funciona ou funciona bem se tiver um hormônio parceiro. É diferente do outro, que os dois funcionavam separados. A adrenalina funciona separado, o glucagon funciona separado, e os dois funcionam muito bem. Só que se os dois estiverem unidos, funcionam melhor ainda. A permissividade é parecido com isso, mas se faltar um dos hormônios, alguma coisa não vai funcionar legal.
Precisa ter os 2 ou mais hormônios interagindo para que a situação aconteça. Por exemplo, os hormônios sexuais, eles fazem lá a maturação do sistema genital, tá? Ou seja, os testículos vão evoluir, né? As gônadas vão aumentar de tamanho, vão surgir pelos no corpo, etc. Esses são efeitos dos hormônios sexuais. Mas eles dependem do hormônio da tireoide para funcionarem. Então, reparem, ó, se tiver só o hormônio da tireoide, não tem desenvolvimento do sistema genital. Por quê? O sistema genital depende dos hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona. Só que se só tiver os hormônios sexuais sem os hormônios da tireoide, vai haver um atraso ou uma má formação do sistema genital. Agora, se tiver hormônios da tireoide e hormônios sexuais, desenvolvimento normal do sistema genital. Isso é permissividade. Precisa ter um hormônio para fazer o outro funcionar. Sem o hormônio da tireoide, o hormônio sexual não vai fazer a maturação normal do sistema genital. Tá? Isso é uma forma aí também de interação, que é permissividade. E o antagonismo? O antagonismo é quando tem um hormônio que diminui a eficácia do outro. Os melhores exemplos são glucagon e insulina. Glucagon é liberado quando a gente está em jejum e insulina quando a gente está bem alimentado. Já de cara, a gente percebe que são situações opostas. Então, no jejum, o glucagon vai induzir a quebra da gordura que está armazenada no tecido adiposo para a gente ter energia, vai induzir a quebra do glicogênio hepático para a gente ter glicose no sangue, enquanto a insulina vai fazer o contrário. Vai induzir a formação de gordura para estocar energia, porque a gente acabou de se alimentar. Então, se tiver sobrando energia, eu vou estocar como gordura. Vai formar glicogênio para estocar a glicose para o momento de jejum que vai vir mais para frente. Então, eles são hormônios antagonistas. O que um faz, o outro desfaz. Tá? Então, aqui está a glicose, né, no sangue, a glicemia no sangue. Aqui o momento da alimentação. A insulina dá o pico. O glucagon só vai subir, ó, quando a insulina baixar. O glucagon baixa. Ó, o glucagon é o vermelhinho. O glucagon começa a baixar quando a insulina começa a subir. São antagônicos. São opostos. E o glucagon começa a subir quando a insulina começa a baixar. Então, antagonismo é quando tem as ações opostas. Permissividade é quando depende de um para funcionar. E sinergismo é quando 2 ou mais hormônios juntos melhoram a eficiência do processo. Show? Vocês querem mais 10 minutinhos de intervalo? São mais 10 minutinhos de intervalo? Sim. Preciso me alimentar, cara. Então vai lá, 10 minutinhos de intervalo então. Já está acabando.